Boa madrugada, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça de podermos compartilharmos com cada um de vocês uma das maiores reviravoltas na vida de uma pessoa, realizado por Jesus Cristo. Isto que o apóstolo Lucas traz na narrativa do seu Evangelho, no capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 39, é uma história longa, porque ele achou por bem, na direção do Espírito Santo, trazer do começo ao fim, ao resultado final daquilo que Jesus fez na vida desse homem. Ninguém poderia imaginar naquela cidade que tal feito poderia ocorrer na vida daquele homem. Essa palavra que nós vamos ler é para aqueles que ainda duvidam do poder de Deus, ainda duvidam da capacidade de Jesus mudar as vidas, por mais caótica que elas estejam vivenciando em algum momento de suas vidas. Porque sempre devemos crer que para Deus nada, absolutamente nada, é impossível. Vamos ler o texto e podermos, por meio do Espírito Santo, aprender com esse exemplo do que ocorreu na vida desse homem, do que Jesus fez na vida dele, porque tem alguns pontos aqui que precisam ser destacados. Versículo 26, capítulo 8 do Evangelho de Lucas, diz assim: Zaparam então, para a região dos Gadarenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele o homem daquela cidade, possesso de demônios que, fazia muito tempo, não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, mirrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com grande voz, ou com voz forte. Ele gritou com voz forte. Abre aspas. Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
imploro a ti, não me castigues. Ponto de afirmação. Veja a reação dos demônios quando Jesus pisa na terra em que eles estavam dominando, no ambiente em que eles estavam dominando. Porque o cemitério ficava próximo do mar, fora da cidade. Que deseja comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares isolados. Jesus lhe inquiriu, abre aspas, qual é o seu nome? Ponto de interrogação, fecha aspas. Ao que ele replicou, dois pontos, abre aspas, Legião, ponto de afirmação, fecha aspas. Pois eram muitos os demônios que tinha invadido aquele homem, o apossado dele, o corpo dele. E suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entremente, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos. Ponto. E Jesus consentiu. Ponto. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram a contar esses fatos na cidade e pelos campos. Essa é a primeira parte. Vamos analisar a primeira parte, aí entramos na segunda, que é um conteúdo bastante longo. É um relato que se divide em duas partes. A primeira parte, nós imaginamos e vemos aqui pela palavra que ela se refere à ação dos demônios na vida desse homem e também a reação desses demônios quando Jesus pisa no território deles. Mas antes, fazemos uma oração. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui pela Tua graça, nessa madrugada, desse sábado, buscando, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, a Tua direção, para que, ao relatarmos esse fato, esse acontecimento, o Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos guardar e proteger dessas ações malignas, demoníacas. Em nome de Jesus, que toda força contrária seja neutralizada nesta hora, em nome de Jesus. Já cancelamos em nome de Jesus todos os trabalhos, todas as oferendas que foram oferecidas à meia-noite a Satanás, e seja para esse sábado.
em nome de Jesus, todos os trabalhos nas encruzilhadas, nos terreiros, aonde os servos de Satanás se colocaram à disposição dele para oferecer oferendas, para destruir vidas, em nome de Jesus, seja repreendido e cancelado. Na autoridade do nome de Jesus, seja neutralizado agora. Pai, nós oramos porque nós cremos no poder, na autoridade que tem o nome de Jesus perante ti. Liberta essas vidas que precisam de libertação. Cura os doentes e os enfermos. Traz, meu Deus, uma mudança radical na vida daquele que precisa, como tu fizeste, Jesus, na vida desse homem daquela cidade dos Gadarenos. Colocamos, Espírito Santo, a nossa vida em tua direção para nós aprendermos. Traz a palavra que precisamos ouvir e aprender. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Veja como é necessário. Perdão pela tosse. A garganta está querendo se inflamar um pouco. Como é importante nós analisarmos da relevância e importância de onde Jesus ele se faz presente, de onde Jesus coloca os seus pés. Jesus ele citou uma frase que foi narrada pelo apóstolo Mateus. Abre aspas. Disse Jesus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fecha aspas. Esse relato, essa frase, relatada pelo apóstolo Mateus, se encaixa exatamente nesse texto, nesses fatos trazido e relatado agora que nós lemos pelo apóstolo Lucas. Essa narrativa ele divide em duas partes. Primeiro ele coloca como tema a libertação. A libertação de uma pessoa que era completamente endemoniada. E na segunda parte, ele relata sobre esse homem que foi liberto por Jesus e se torna discípulo. Por isso, Jesus, ele afirmou, abre aspas, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, fecha aspas. A escolha é de Deus. Jesus decidiu atravessar aquele lago para chegar na terra dos Gadarenos. Havia ali apenas um homem onde Jesus focava. E esse homem, ele não morava na cidade. Precisamos deixar isso bem claro. Deixa eu mudar um pouco
aqui por causa do foco, da luz. Este homem, ele não morava na cidade. As pessoas da cidade, as autoridades, imaginavam que podiam controlar o que acontecia na vida daquele homem. Mas pela leitura e narrativa do apóstolo Lucas, isso não foi possível. Chegaram muitas vezes a amarrá-lo com cadeias, prender ele em cela, e pela força dos demônios no corpo dele, ele arrebentava tudo, destruía tudo. As cadeias em seus braços, perna e a prisão em que ele se encontrava. E então as pessoas resolveram deixar ele ir. Todos na cidade tinham medo dele. Todos na cidade conheciam a história daquele homem. Mas ele nasceu assim? Não. Foi durante a vida dele, em algum momento da vida dele, que isso aconteceu. O porquê que isso aconteceu, como isso aconteceu, nós não sabemos e nem poderemos saber. Por quê? Porque não achou bem o Espírito Santo tratar desses detalhes. O Espírito Santo achou bem tratar somente desses detalhes que aqui está escrito pelo apóstolo Lucas, nessa narrativa aqui. Porque não foi só Lucas que relatou sobre esse acontecimento. Mateus 8:28 também relatou, e Marcos, no capítulo 5, no versículo 90, também relatou o mesmo episódio. Jesus, ele desembarca na terra dos Gadarenos, à beira do mar. Ele vem num barco com os discípulos. Nós relatamos na última live sobre a tempestade que ocorreu, né? Nada impede um propósito de Deus. Satanás não tem nem poder e nem autoridade para impedir um propósito de Deus na vida de alguém. Mesmo que essa pessoa esteja vivendo extremamente dominado pelo mal. Como no caso desse homem, dessa região dos Gadarenos. Este homem, ele era tão endemoniado que a morada dele era nos sepulcros. A convivência deles era com cadáveres. Um outro apóstolo, narrando o mesmo fato, disse que ele se alimentava desses cadáveres. Não havia outro lugar. Então, a pessoa possessa pelo mal, ela é capaz de fazer qualquer coisa, porque ela está fora da sua consciência normal. Ela está fora do seu contexto de vida, de ser humano. Ela é um instrumento ao qual essa pessoa ela não tem poder domínio. Ela é dominada pelo mal e o mal faz dela o que quer. Existem muitas pessoas assim. Embora muitas vezes não façam exatamente o que esse texto relata, mas fazem outras coisas más, que causam espanto, perplexidade na vida de muitas pessoas, a perguntar como pode uma pessoa fazer isso. Não imagina que é o mal que está dominando aquela pessoa.
Ele não deixa de ser um ser humano, mas está lá sendo dominado, controlado pelas hostes espirituais da maldade. Quando Jesus desce, o primeiro ponto que o apóstolo Lucas aqui destaca é a reação dos demônios. É a percepção que os demônios têm de quem está pisando naquele território. Então, se você é cristão, filho de Deus, e não tem autoridade, não acredita que tem autoridade, porque Jesus disse, eu vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes, escorpiões, e absolutamente nenhum mal vos acontecerá. Mas quando a pessoa ela não enfrenta, ela não encara o inimigo, ela não entra no território do inimigo para dominar o inimigo, é porque essa pessoa ela está caminhando no mesmo sentido desse inimigo. Quem tem o Espírito de Deus e que tem ouvido, entende o que nós estamos falando. Quem é espiritual entende. O cristão, a igreja de Jesus na face da terra, que é o povo, não são as placas, denominações, é o povo escolhido de Deus. Eles não podem viver nesse mundo onde o maligno é quem controla todo o sistema mundial e ficar de braços cruzados e não encarar de frente esse inimigo, porque esse inimigo não tem nenhum poder contra o nome de Jesus. Esse inimigo não tem. Quando Jesus ele decide entrar no ambiente desse inimigo, a reação desse inimigo é o que está escrito aqui. Olha a reação do inimigo. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônios, que, fazia muito tempo, não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos túmulos. Ao contemplar Jesus, primeiramente, o apóstolo traz o estado devastador, precário, humilhante na vida desse homem. Porque era possesso por demônios, era possesso pelo mal. E o mal só leva você à desgraça. Os demônios só te levam à pior vida que você possa imaginar. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônios, que fazia muito tempo que não usava roupa, nem habitava em casa, mas vivia nos sepulcros, no cemitério. Ao contemplar Jesus, gritou, berrou, conforme a versão, prostrou-se aos seus pés e exclamou com grande e forte voz, abre aspas, que desejas comigo? Vírgula. Olha o que os demônios, eles, ao verem Jesus, eles reconhecem quem é Jesus. E por que as pessoas não reconhecem quem é Jesus? Se fala tanto de Jesus para as pessoas e elas ignoram. Enquanto os próprios demônios, o próprio Satanás, reconhece quem é Jesus e reconhece a autoridade e o poder que ele tem de fazer o que bem entende. Jesus tem esse poder. Porque o demônio declara isso.
ao contemplar Jesus, berrou, prostrando-se aos seus pés, e exclamou com voz forte, abre aspas, que desejas comigo, vírgula. Aí cita o nome, Jesus. Aí ele faz vírgula novamente. Que desejas comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, imploro a ti, não me castigues. Essa é a reação do inimigo. O inimigo, quando está diante daquele que tem autoridade e poder acima dele. Todo demônio conhece, todo o império das trevas conhece e sabe que Jesus tem poder e autoridade sobre todo o governo das trevas. Todo o império das trevas. Jesus tem poder e autoridade sobre o principado, potestade, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, contra todas as ações de Satanás. Jesus tem poder e autoridade de anulá-los, de repreendê-los, de mandar eles para onde eles não querem ir, porque havia um lugar em que esses demônios pediram a Jesus para que Jesus não enviasse eles, que era o abismo, porque se jogasse no abismo eles não saíam mais de lá. E eles queriam a liberdade de continuar sobre essa terra. Por isso eles pedem a Jesus que Jesus permita que ele entre naquela manada de porcos, segundo os relatos de outros apóstolos, era quase 2.000 porcos. E eles se precipitaram no lago e morreram afogados. O prejuízo, os demônios, Satanás, ele só veio para destruir. Como Jesus, ele já relatou, abre aspas, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Está referindo ao diabo. Satanás criou um império das trevas para destruir. Ele criou esse império para destruir. E ele está destruindo. Destruindo quem não está com Jesus. Quem não acredita em Deus se torna uma presa fácil para o inimigo dominá-lo ou influenciá-lo e levá-lo junto com ele à sua condenação, que será o inferno e depois o abismo. Essa é a primeira parte, contada pelo apóstolo Lucas, primeiramente a respeito de que quando Jesus pisa no território do inimigo, o inimigo tem que reconhecer a autoridade de quem está pisando. Então a igreja de Jesus, ela tem como dever, porque foi determinado pelo próprio Jesus, de pisar no território do inimigo e, no nome de Jesus, anular todas as ações desse inimigo que ele projeta, planeja contra a vida de pessoas, contra nações, usando pessoas para fazer as maiores barbaridades que você possa imaginar. Como ele usou Hitler para matar mais de 6 milhões de judeus inocentes. Porque colocou na vida daquele homem ideologias diabólicas, satânicas. A igreja tem que abrir o entendimento de que tudo aquilo que vem contra os princípios da Bíblia vem do diabo. Vem camuflado, mas vem do diabo. Satanás, ele é muito astuto. Ele apresenta uma aparência de algo que a pessoa que não tem o discernimento de Deus imagina e percebe que aquilo vai ser um bem. Mas na realidade vai destruir a vida dela. Vai destruir a vida dele. E nós precisamos estarmos
alertas e exercermos a posição a qual Jesus nos colocou como seus discípulos, como seus servos, como igreja dele, corpo de Cristo, o corpo dele. A igreja é o corpo dele. E ele é o cabeça desse corpo. Indo pela palavra, ele sendo o cabeça, como diz a palavra desse corpo, por que o corpo está controlando a cabeça, em vez de a cabeça estar controlando o corpo? Porque quando você tem medo, quando você tem receio de entrar no território do inimigo e combater, então a cabeça que é Cristo não está te dominando. É o teu corpo, as tuas emoções, os teus sentimentos de medo do que pode acontecer. Tem cristãos evangélicos que nem sequer têm coragem de pronunciar o nome do diabo. Muito menos orar contra. Muito menos orar contra. Então isso é uma fraqueza. Isso é uma fraqueza espiritual. E um abandono da autoridade que Jesus deu a ele, a ela, de exercer. O papel da igreja nessa terra é exercer a autoridade e o poder que Jesus concedeu a essa igreja de pisar no território do inimigo e anular todos os planos do inimigo, todas as artimanhas do inimigo, todas as armadilhas do inimigo, que ele constrói e busca exercer contra o nosso próximo, contra a igreja, principalmente contra o povo em geral, contra as nações, dominando nações, impedindo que o evangelho entre na vida das pessoas, combatendo contra o reino de Deus. Então a igreja precisa exercer o seu papel porque vai ser cobrado. A igreja de Jesus vai ser cobrado por não exercer o seu papel como igreja. Se a igreja não é só ir ao culto, adorar a Deus, participar ali de 1h30, 2 horas de reunião, louvando, adorando a Deus, cantando, fazendo ali pequenas orações, mas você não escuta, você não vê nem da liderança, nem do povo. Principalmente da liderança, da liderança, porque a igreja é reflexo da liderança. Se a liderança não toma posição de entrar no território do inimigo perante a igreja, dando o exemplo, como é que a igreja vai fazer o mesmo? Como é que a Benemezia vai fazer o mesmo? Como é que as pessoas que estão ouvindo a liderança vai agir de acordo com a liderança se a própria liderança se acovarda? Se acovarda. Se torna um covarde do papel, da legalidade, do seu chamado. O seu chamado não foi só para pregar salvação, não. O seu chamado não foi só para pregar o amor de Deus, não. O perdão de Deus na vida das pessoas, não. O teu chamado foi para combater o inimigo, para encarar de frente Satanás, para entrar no território dele e dizer, aqui quem manda é Jesus que está em mim. É a autoridade e o poder que ele me delegou, é o que manda. E os demônios têm que se curvar. Eles reconhecem quem tem autoridade e quem não tem de Deus. E ele obedece a quem tem autoridade. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele percebeu assim que Jesus desceu na praia daquele lago. Ele veio correndo, se prostra aos pés de Jesus, em reconhecimento à autoridade de Jesus, o poderio dele, a soberania dele como Deus, porque os demônios conhecem. Como é que os demônios conhecem mais a Jesus do que quem segue a Jesus?
Não é de se pensar que é uma falta de quem segue a Jesus? Porque os demônios conhecem o poder e a autoridade que tem Jesus, e muitos cristãos evangélicos, homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, filhas, seguem a Jesus, mas não conhecem a autoridade e o poder que ele tem e que ele delegou. Ele passou para a igreja por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Como é que você se reprime? Como é que você consegue reprimir dentro de você uma força e um poder inagualável, irrefutável, de tamanha grandeza, que é o poder de Jesus na tua vida? Como igreja, como você consegue orar e não entrar no território do inimigo, repreendendo o mal, os planos dele, desfazendo dos planos dele, através da oração do nome de Jesus? Porque está escrito. Jesus afirmou isso, abre aspas. Tudo, ele usou a palavra tudo, não deixou nada de fora. Tudo que pedir ao Pai no meu nome, ele concederá. Em outra frase, abre aspas, ele diz que assim como você crê, assim acontecerá. Então, aonde está o papel da igreja que não está agindo, está deixando o inimigo dominar mais e mais território? Ah, mas pastor, o mundo jaz no maligno, nós não podemos fazer nada. O mundo pode agir no maligno, mas compete à igreja entrar no território do maligno e cancelar todas as ações dele, até que Jesus venha buscar a igreja dele, venha arrebatar a igreja, o corpo dele. Enquanto não houver o arrebatamento, a igreja está aqui. E o mundo só não é mais caótico e destruidor por causa do papel dessa igreja. De poucas pessoas ainda que sabe e exerce esse legado de autoridade no nome de Jesus contra toda força maligna, contra toda força das trevas. Então, a primeira parte dessa narrativa é exatamente a vida como vivia esse homem, o que o demônio faz na vida de uma pessoa. Destrói completamente o seu estado físico, emocional, psicológico, familiar e social e financeiro. O homem perdeu todos esses benefícios e passou a viver nos túmulos e se alimentar dos restos mortais ali, porque não havia, as pessoas tinham medo, não se aproximavam deles nem para dar comida. Mas quando Jesus pisa no território dele, Jesus toma posse do território. Aonde pisarem as plantas dos teus pés, disse Deus para Abraão, eu te darei por herança. O profeta Isaías, profetizando, ele disse, Deus falando aí, estende as tuas tendas, firme as tuas estacas. A igreja, se tem o evangelho, se tem a palavra de Deus como espelho, por que não está exercendo o seu papel? O nosso papel não é só adorar a Deus, não. O nosso papel é colocar os nossos pés no território do inimigo e dizer aqui, olha, estamos representando o reino de Deus, temos a autoridade dele conosco,
E por isso podemos ordená-los a subjugá-los ao que nós falamos e determinamos contra eles. Se assim não está acontecendo na tua vida, então o grande questionamento, a quem você está seguindo? Está seguindo Jesus de verdade? Ou você está seguindo esse inimigo? Porque se você se acovarda, se você se reprime do seu dever e da autoridade, do poder de Deus na tua vida, contra o mal pelo qual Jesus te escolheu e te deu essa autoridade para exatamente combater o mal, Jesus decide curar os enfermos, libertar os demônios, os endemoniados. Olha a orientação de Jesus, a diretriz dele. Ele não iria enviar alguém sem que ele concedesse a essa pessoa autoridade e poder sobre esse mal. E ele primeiro concede autoridade e poder para que nós possamos exercer no território do inimigo, contra o inimigo, sem medo nenhum. Porque quem está conosco e quem nos delegou essa autoridade é mais do que tudo. Está acima de tudo. Tem uma soberania que ninguém tem. Ele é o único Deus. E todo demônio, todo império das trevas, toda a hoste espiritual da maldade, todo principado, todo príncipe das trevas desse século se curva diante da autoridade do nome de Jesus. A igreja tem que ter essa consciência do seu papel de combater o mal, de entrar no território do inimigo e o inimigo pedir clemência a você. E você libertar a quem o inimigo está dominando. O inimigo pede clemência a Jesus. O que tu vieste fazer contra nós? Olha o que ele diz. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, imploro a ti que não me castigue. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelos demônios para lugares isolados. É isso que o demônio faz na vida da pessoa, que não tem Deus. Quem não tem Deus, quem não acredita em Deus, quem não busca Deus, é uma presa fácil para o inimigo. Para que o inimigo venha destruir. Por que muitas pessoas cometem suicídio? Por que muitas pessoas cometem barbaridade? Derramando o sangue inocente de pessoas. Desde criança ao idoso, não importa. Que você, na sua sã consciência, não consegue assimilar como uma pessoa daquela é capaz de fazer uma barbaridade daquela, de matar uma pessoa, de rasgar o ventre de uma mãe e arrancar a criança de dentro, como já vimos esse testemunho aí, esse relato nos meios de comunicação em massa, de acontecimento como esse, de matar crianças e oferecer o sangue a Satanás nas oferendas. São pessoas que estão completamente dominadas pelo diabo. Estão a serviço de Satanás. A liberdade que eles têm é devido ao recuo da igreja diante desse inimigo. A igreja tem se recuado, tem se negado a exercer o papel e a autoridade a qual Jesus deu a ele para exercer.
quer combater o mal, quer repreender esses demônios, quer repreender as forças malignas. Porque eles querem a todo custo destruir tudo nessa terra. Levar as pessoas a uma vida de miséria. Dominados pelos desejos carnais, gananciosos, de avareza, de luxúria, de prazeres. Satanás engana eles de todas essas formas. Mas cabe à igreja de Jesus, cabe a nós, que temos conhecimento e convicção do que nos foi outorgado pelo Espírito Santo, que é poder e autoridade para combater, para entrar no território do inimigo e combater e repreendê-lo. E libertar as pessoas, no nome de Jesus. Aí Jesus vai e pergunta qual o nome dele, e ele fala religião, porque é muitos demônios. E então os demônios suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. O abismo é um lugar sem fim, sem saída. Quando Jesus vier governar essa terra, porque ele vai vir governar essa terra, ele vai tirar todo o mal, ele vai fazer uma limpeza de todo o mal na face dessa terra, de todos os inimigos, de tudo que é contra o nome dele. Vai lançá-los ao inferno e depois dos 1000 anos, ele vai pegar Satanás e o inferno e vai lançar no abismo. E já nesse relato aqui, o demônio já está pedindo a Jesus, não jogue no abismo. Comprovando exatamente o que está escrito na palavra de Deus, que Satanás será jogado no abismo junto com o inferno. E com aqueles que estão no inferno, ou que irão estar lá. Não queremos que esteja. Gostaríamos que não estivesse. Porque quem há de chegar lá, vai ter um arrependimento tardio. Não terá volta. É só ranger, choro e ranger de dente. Jesus é a solução para você escapar disso. Para você escapar dessas hostes espirituais da maldade. Ele te protege, ele te cobre com o manto imensurável dele. Contra todo o mal, e ordenou que o inimigo não te toque. É tanto que ele fica ao derredor, bramando como um leão, fingindo ser um leão. Mas não passa de um ser que não consegue ficar nem em pé diante de Jesus, do poderio dele, da grandeza de Jesus, da autoridade, do poder que ele tem. Se esse inimigo se curva diante dele, por que esse inimigo não vai se curvar diante de você se o poder de Deus está na tua vida? Quando Jesus então liberta o homem, a segunda parte é que é impressionante. Porque o homem liberto, as pessoas que cuidavam daquela manada de porcos e viram o que aconteceu, foram espalhar pela cidade, foram espalhar pelos campos. E a cidade inteira veio ao encontro de Jesus. E encontraram o homem assentado aos pés de Jesus, em sã consciência mental, física, psicológica, vestido com roupa, e ficaram tão atemorizados que pediram a Jesus que não entrasse na cidade. Bem, Jesus respeita
Jesus respeita a opinião de cada pessoa, a escolha que cada pessoa faz. Eles pediram para Jesus não entrar na cidade. Jesus não entrou na cidade. Mas Jesus tornou o ex-endemoniado em um discípulo. Ele queria entrar no barco com Jesus, acompanhar Jesus. Jesus disse, não, volte para os seus. Ou seja, volte para a tua cidade, volte para a tua família. E testifica o que Deus fez na tua vida. Ou seja, se torne discípulo, se torne testemunha do que Deus fez na tua vida. Ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como foram libertos aquele homem dos muitos demônios que o havia tomado. Então todo o povo da região dos Gadarenos rogou a Jesus rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras. Quer dizer, não entrasse só na cidade, saísse de toda a região dos Gadarenos, saísse da sua terra, pois estavam aterrorizados. Contudo, vírgula, o homem de quem havia sido expulso os demônios, vírgula, implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Ele queria ir com Jesus. Mas como Jesus não podia entrar, porque não deixaram ele entrar na cidade e nem permanecer na região, Jesus precisava de alguém lá para testificar. E aí o que Jesus faz? Olha. E assim o homem... Mas Jesus despediu-se, recomendando, implorava para que deixasse ir com ele. O homem implorou para ir com Jesus. Pontifício, mas Jesus despediu-se, vírgula, recomendando-lhe, 2 pontos, abre aspas, volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. A igreja está compartilhando tudo que Jesus tem feito por ela? Tudo que Jesus tem feito por você, você está compartilhando? Jesus disse para ele, compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Se tornou uma testemunha que testemunhou para toda a cidade. Porque toda a cidade conhecia o passado dele. Ninguém na cidade imaginava que aquele homem poderia voltar ao seu pleno juízo, perfeito juízo, que fosse liberto daqueles demônios, que voltasse a uma vida normal, de uma convivência social, familiar. E agora ele se torna um discípulo, porque na segunda parte o apóstolo Lucas coloca como tipo, o homem gadareno se torna discípulo. Jesus precisava de um discípulo ali, naquela região, que era dominada pelo poder maligno, que era dominada pelos demônios, era dominada por Satanás. Uma região inteira era dominada por Satanás. E Jesus vai lá, e esse inimigo, esses demônios se curvam diante dos pés dele, reconhecendo a soberania e o poder dele. Liberta o homem, está sendo usado pelos demônios, torna ele um cidadão comum, capacitado em perfeito juízo, e ainda o manda com o legado de compartilhar tudo o que Jesus fez na vida dele, tudo que Deus realizou na vida dele. E ele passou a ser testemunha de Jesus em toda aquela cidade, em todo aquele povo, por onde ele passava. Então Jesus tira um homem do meio dos cadáveres e torna ele um discípulo. Não permitiram Jesus entrar, mas Jesus transforma um homem para que ele, como ele é da cidade, eles não iriam impedindo o homem voltar, porque não havia mais o que temer daquele homem. Quem tinha que temer aquele homem agora eram os demônios.
Anteriormente, as pessoas temiam os demônios que estavam no corpo do homem. Agora, eram os demônios que iriam temer aquele homem, porque aquele homem estava revestido agora de autoridade de Jesus para testificar. Esse é um exemplo para que a igreja de Jesus não venha se acovardar. Por que o mal está dominando a tua casa? Por que o mal está dominando áreas da sua vida? Você perdeu o controle. Por que você perdeu o controle? Porque você deixou de exercer o seu papel fundamental em Cristo Jesus, que é exercer a autoridade que Deus colocou na tua vida para você pisar no território do inimigo e expulsar. E não permitir que o inimigo tome posse do teu território. Porque em vez de você tomar posse do território do inimigo, o inimigo está tomando posse do teu território. Da tua casa, da tua família, da tua vida, nas áreas da tua vida. O inimigo está fazendo uma bagunça. E o inimigo sabe que você tem autoridade e poder para mudar tudo isso. Pelo nome de Jesus. E por que não está exercendo isso? Por que está se acovardando? Por que está tendo medo? Se aquele que está em ti é maior do que tudo. Tem todo o poder nos céus e na terra e delegou esse poder para a igreja. Para a tua vida como igreja em Cristo Jesus. Então fica aqui nessa madrugada essa palavra. Nós já estivemos pela manhã de sexta, né? Uma live que nós colocamos sempre o tipo de café com Deus, porque é de manhã cedo. Mas Deus nos despertou nessa madrugada. E quando Deus nos desperta, Deus tem um propósito. Quando Ele nos tira o sono é porque Ele quer que nós estejamos exercendo exatamente a função pela qual Ele nos escolheu e nos nomeou. E nos deu poder e autoridade para exercer sobre o inimigo, para adentrar no território do inimigo e expulsá-lo. E mudar a história, né? Para que o território não seja mais do inimigo, mas pertença ao reino de Deus. Foi o que aconteceu na terra dos Gadarenos. Satanás e os demônios deixaram de dominar aquela terra pelo fato de Jesus ter pisado naquela terra, libertado o homem e nomeado ele, capacitado e nomeado ele para representar o reino de Deus naquela cidade. Um homem só. Não permitiram Jesus entrar, mas ele faz a obra através de alguém. E Jesus está fazendo a obra dele na terra através de quem? Se não for de nós, como igreja, líderes religiosos. Você vê líderes religiosos orando, mas você não vê eles combatendo Satanás. Você não vê eles entrando no território do inimigo. Só anuncia palavras para massagear o teu ego de promessas, de vida, de bem-estar. Jesus nos prometeu vida abundante. O que nós temos é que tomar posse do território que o inimigo está se apossando cada vez mais. Está ampliando esse território. E adentrando no território que não pertence a ele, que é o território do povo de Deus. Tirando as pessoas da igreja, fazendo duvidá-las, deixando de ser fiéis a Deus, porque a dúvida gera o pecado, diz o apóstolo Paulo. O pecado entra através da dúvida. O pecado entrou em Eva através da dúvida que Satanás colocou. Não temos que dar conversa ao inimigo. O grande erro de Eva foi dar ouvido a quem ela não devia.
Foi conversar com quem ela não devia. Foi dar atenção a quem ela não devia. E ali, se Satanás consegue iludir uma pessoa completamente inocente, que não tem consciência nem do bem nem do mal, imagine você que se acovarda, que conhece a autoridade e o poder que Jesus te delegou, seja você como líder religioso, como pastor, como bispo, seja como for chamado, como apóstolo, seguidor de Jesus, membro do corpo de Cristo. Se você não exerce o teu papel com a função pela qual Jesus te escolheu exatamente para isso, porque para que no futuro você possa fazer parte do reino dele. Você não pode deixar o inimigo tomar conta do teu estado de vida. É a oração que repreende, no nome de Jesus. É a palavra da tua boca que vai determinar se o inimigo continua tomando posse do teu terreno ou você vai tomar posse do terreno dele. Vai adentrar, vai expulsar e vai mudar a história na vida de pessoas, por meio da oração, do poder do nome de Jesus e da palavra. Oremos ao nosso Deus. Reflita sobre essa palavra nessa madrugada. Faça uma reflexão. Sabemos que Deus tem propósito. Deus trabalha em cima de propósito. A igreja tem autoridade e poder para ser exercida contra todo o mal, contra todo o sistema maligno, contra todos os demônios que agem na vida de pessoas que, infelizmente, se dispuseram a entregar suas vidas para serem usadas pelo diabo. Mas não há uma pessoa que Deus não possa libertar. Porque não há um exemplo maior do que esse. De uma reviravolta, como aconteceu na vida desse homem na terra dos Gadarenos. De todos os eventos, de todos os acontecimentos, de milagres que Jesus fez, não há um que compara a esse. Porque esse não foi um milagre físico, foi um milagre de posse, de domínio, de sair do lado do mal, passar para o lado de Jesus. Jesus toma conta do território, coloca o homem lá para representar Deus no território, para se assegurar de que o território pertence a Deus agora. Foi para isso que Deus te colocou como igreja. Foi para isso que Deus te salvou na sua família. Talvez só tenha você na sua família. Mas você está lá para dominar o território. Para que o inimigo não domine lá. Você tem que exercer isso sobre a autoridade que Deus colocou na tua vida através da oração. E não ficar com medo e nem se acovardar. Pois Jesus disse, aquele que olha para trás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do meu reino. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes. Deus cuja presença não assombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus, meu Pai, nós ouvimos esse relato da Tua palavra, trazida na narrativa do Teu servo, do apóstolo Lucas, a respeito do que Jesus fez quando pisou na terra dos Gadarenos, onde era dominado por toda a força maligna. E ele tomou posse, expulsou o domínio do maligno, libertou o homem e ainda nomeou o homem para te representar Deus diante daquele povo.
uma reviravolta extraordinária, mostrando e confirmando, meu Deus, que para ti, Pai, nada é impossível. E nós, no nome de Jesus, exercemos agora essa autoridade que nos foi delegada, não pelo homem, mas pelo teu próprio Filho Jesus, ao qual ele nos garantiu que tudo que nós pedimos a ti, Pai, no nome dele, o Senhor nos concede. E nós estamos aqui para pedir, para ordenar que o mal bata em retirada. Que esse mal que está afligindo esse homem, esta mulher, do alto da cabeça, as plantas dos pés, a doença, a enfermidade, essa pessoa que está desenganada pelos médicos, que está na UTI, essa pessoa que está, meu Deus, acorrentada pelos demônios, a vida toda travada, os negócios travados, a família sendo destruída, o inimigo tomando posse do território familiar dessa pessoa, mas seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus, seja arrancado esse inimigo desse território, seja expulso desse território, e o Senhor levanta a cabeça desse teu filho, dessa tua serva, desse teu ungido, para exercer o poder e a autoridade que ele tem, para não deixar o inimigo assumir o território da vida dele, e ele adentrar no território do inimigo, e expulsar o território do inimigo, e nomear pelo nome de Jesus pessoas que representam a ti, para que o inimigo não possa mais voltar a dominar aquele território. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a ti agora, em favor desse teu filho, dessa tua filha, da igreja do Senhor, dos escolhidos, dos ungidos, dos teus servos, dos teus filhos, por mais simples que seja, mas tem autoridade. Pai, no nome de Jesus, seja repreendido nesta hora, nessa madrugada, que todos os demônios escute, todo o poder das trevas escute essa ordem que é dada agora contra eles, que seja anulado agora todos os planos e ações de toda a hoste espiritual da maldade, de todo principado, de toda potestade, de todo príncipe das trevas desse século, seja neutralizado todas as ações dele, planos que eles arquitetaram nas escuridão, nas trevas, contra a tua igreja, contra o teu povo, contra essa nação, contra a nação de Israel, contra as outras nações, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Aonde estiver o filho teu, por mais simples que seja, mas clama pelo teu nome, que o Senhor faça ele exercer a autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dele, e o mal bata em retirada, onde ele estiver, exercendo essa autoridade. E o inimigo vai ter que recuar, em nome de Jesus. Satanás vai ter que recuar, os demônios vão ter que recuar, vão ter que se submeter a essa autoridade. Todos os demônios que estão ouvindo esta oração têm que se curvar diante dessa autoridade que nos foi delegada pelo poder do nome de Jesus e ortogado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Mal bata em retirada, em nome de Jesus, na face dessa terra, nesse país, na vida de pessoas que se deram o luxo de se entregar para ser usado, para que Satanás exercesse o seu mal e o seu domínio sobre essa nação ou sobre a face dessa terra. Mas está repreendido em nome de Jesus, porque não chegou a tua hora, Satanás. Não chegou a tua hora. Deus governa sobre céus e terra. Quem domina sobre tudo é Deus. Apenas o mundo jaz em tuas mãos. Apenas o sistema financeiro do mundo que você controla. Mas você não controla o território da terra. Você não controla o território onde os filhos de Deus estão pisando.
Enquanto os filhos de Deus estiverem aqui nessa terra, enquanto a igreja de Jesus estiver nessa terra, Satanás, tu não terás domínio sobre essa terra. Está repreendido em nome de Jesus. Leva contigo agora todas as tuas mazelas. Doença, enfermidade, caroço, inflamação, infecção. Pessoas que estão psicologicamente transtornadas. Pessoas que estão fora do seu juízo normal. Porque tu está dominando a mente dessa pessoa. Sai agora da mente dessa pessoa. Desembaraça agora. Quebre-se as tuas cadeias na vida dessas pessoas, na autoridade do nome de Jesus. Mata em retirada, é uma ordem. Uma ordem exercida por aquele que tem todo o poder e autoridade, que é Jesus, e que habita em nós. E nos outorgou essa autoridade contra a tua vida, Satanás. Então sai em nome de Jesus. Sai de cada lar, de cada família, de cada pessoa que estamos aqui representando no nome de Jesus. Do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e assim da família de cada uma dessas pessoas, dos seus filhos, dos seus bens, dessas pessoas que hão de estar recebendo esta oração, e mesmo que não esteja ouvindo esta oração, mas tu está ouvindo, Satanás, e tu obedece agora em nome de Jesus. Porque tu tem que obedecer, tu tem que se curvar diante desse poder, dessa autoridade de Jesus Cristo. Diante da igreja, tu não é nada, Satanás. Diante da igreja, tu não é nada. Tu não tem poder nenhum, não tem autoridade nenhuma contra a igreja de Jesus. Então seja cancelado os teus planos. As suas artimanhas seja desmascarada perante essa igreja que clama pelo nome de Jesus. E o Senhor, meu Deus e meu Pai, faz justiça aos teus escolhidos. Faz justiça aos sangues inocentes derramados sobre essa terra. Essa terra está banhada de sangues inocentes, Pai. Levanta do teu trono. Esse sangue está clamando a ti dia e noite por justiça. Como teu filho disse, depressa tu se levantará e farás justiça. Então, Pai, se apressa em fazer justiça aos inocentes, aos teus escolhidos, aos teus ungidos, para a glória do teu santo e poderoso e eterno nome. Deus soberano, Deus que tem toda a soberania, todo o poder nos céus e na terra, no universo e em tudo que eles há. Tu és Deus único, poderoso, que deu a vida na cruz para nos salvar e nos colocou aqui com essa finalidade. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, dá vitória agora aos teus filhos. Em nome de Jesus, seja arrancado este mal, seja arrancado esse caroço, tudo que paralisou as pernas desse homem, que colocou ele numa cadeira de roda, seja anulado no poder do nome de Jesus. Tudo que está incomodando esta vida, que está transtornando, trazendo dores, inflamações, seja arrancado no poder da autoridade do nome de Jesus na vida dessa pessoa. Ergue esse teu filho, ergue essa tua filha, para que ele tome posse do território que o inimigo se apossou e que não é devido a ele. Então seja repreendido através desse teu filho, que o Senhor dê a ele ousadia e intrepidez para ele usar a autoridade que o Senhor colocou na vida dele, na vida dela. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome e para a afirmação do teu reino, do teu poderio aqui na face da terra. Porque Satanás reconhece isso. Os demônios reconhecem isso. Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus pela tua igreja, pelo teu povo. Conceda um sábado cheio da tua graça na vida de cada um. Envolva cada um e a família de cada um com a tua graça. Protege. Cerca de proteção a cada um. Como o Senhor protegia Jó, a família dele e os bens dele. Assim o Senhor nos protege e proteja cada uma dessas pessoas e proteja Israel, Jerusalém.
envergonhando todos esses inimigos que se levantam contra Israel e Jerusalém e destruindo esses inimigos, porque tu és o guarda de Israel. Ninguém toca na menina dos teus olhos. Tu és Deus. Tu cuida do que é teu. E nós somos teu, porque o teu filho nos comprou para ti. O teu filho nos comprou pelo sangue que ele derramou na cruz, pela morte que ele aceitou na cruz do Calvário e pela ressurreição dele. Ele nos comprou para ti, Pai. Então, somos teu. Pertencemos a ti. Pertencemos ao teu reino. E estamos aqui para exercer o que nos foi delegado. Essa autoridade, no nome de Jesus, contra todo o mal. Seja repreendido toda a hoste espiritual da maldade. Os dados inflamados do maligno, as setas que assolam o meu dia, as ordens de morte soltada, ordenada ao meu dia por Satanás, desde já seja cancelado, antes que chegue o meu dia desse sábado. Os demônios que ele vai soltar, que se rastejam em busca de sua presa, sejam esses demônios todos presos. Anulados agora, na autoridade do nome de Jesus, antes que chegue esse meu dia, nesse sábado. Em nome de Jesus. Está ordenado. Obedece, Satanás, porque tu tem que obedecer. Obedece, demônios, porque tu tem que obedecer. A autoridade do soberano, porque você reconhece a sobriedade, a soberania daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é Jesus Cristo. E tu não tens, Satanás, autoridade nenhuma de tocar em nenhum ungido de Deus, em nenhum filho de Deus. Então tira aí a sua intenção maligna de querer prejudicar ou tocar na vida de qualquer um ungido de Deus, de qualquer pessoa que esteja ali servindo a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, amado. A graça permaneça, o Deus de Jacó te proteja. Que você tenha um sábado excelente na direção e no conforto da presença do Espírito Santo na tua vida. Fica na paz e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.